Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo a você se conectar com seus guias, com seus orixás com total confiança. E o tema de hoje é Mãe Iemanjá, ô Dociaba, minha mãe. Falar sobre Iemanjá é divino, mas antes de falar sobre Mãe Iemanjá, já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos do terreiro, do serviço. Compartilha com todo mundo, chama todo mundo para que possamos aprender todos juntos e o canal possa crescer cada vez mais. Ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Então, sem muitas delongas, bora lá estudar. O tema de hoje é Iemanjá, ô Dociaba, minha mãe. Quem é Iemanjá? Iemanjá é considerada a mãe de todos os orixás por muitas culturas religiosas. Inclusive culturas africanas fazem alusão que Iemanjá tem os seios fartos, tão fartos que eles tocam o chão. O chão no sentido de amamentar toda a terra e alimentar toda a criação divina. Iemanjá para nós é a orixá, divindade de Deus, divindade de Olorum, que trabalha na atuação da geração, no sentido de gerar. Gerar o quê? Gerar fé, gerar conhecimento, gerar paz, gerar amor, gerar compreensão, gerar união, gerar todos os sentidos da vida, que nos levam rumo ao encontro com o Pai, o Olorum. Todo orixá para mim, embora algumas pessoas pensam que existem os seus aspectos negativos, no entanto, para mim, os aspectos negativos é a ausência desse orixá. Por exemplo, algumas pessoas pensam que por ser filho de Iemanjá, a pessoa tem que ser fofoqueira. Um exemplo. Não, na realidade ela tem ausência de Iemanjá na vida dela. Por isso que ela se torna uma pessoa extremamente fofoqueira. É um exemplo só. Nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Iemanjá é mãe. Iemanjá é a senhora dos rios grandes, a senhora do mar. E a gente vai falar sobre isso ainda. Mãe Iemanjá, então, é um orixá que rege as águas grandes, senhora das cabeças, senhora da geração divina. Então, aí você pode me perguntar, quais são os atributos desse orixá? Quais são os fatores, as características desse orixá? E como que essa mãe, o orixá, trabalha na nossa vida? O atributo principal de Mãe Iemanjá, como eu disse, é a sua geração, é a sua responsabilidade em gerar todos os sentidos da vida. E ela continua gerando o tempo todo a criação divina o tempo todo. Ela gera o tempo todo e não para nunca. Continua gerando e não para de gerar nunca, nunca. Nessa geração, ela gera também a paz e a união e gera a vida também em si. A concepção da vida pertence ao Oxum, mas a geração da vida pertence a Iemanjá. Ficou um pouco confuso? Não se preocupa, nós vamos desvendar avante ainda todos os orixás, nós vamos conversar sobre como se conectar com essa mãe, com todos os orixás daqui para frente. Vamos estudar, vocês vão amar Mamãe Iemanjá. As ferramentas de Mamãe Iemanjá é o espelho, que nós chamamos de ABB, o espelho. Ela também carrega um espelho no formato de peixe. Algumas qualidades de Mãe Iemanjá, que isso eu explico um pouquinho de vaidade da minha parte, mas eu explico muito bem no Entrecruzamento dos Orixás, no nosso curso do MMF. Então, se você quiser se aprofundar, clica em pauloludogero.com e já se inscreva para a próxima turma. Já se inscreva, entra lá na lista de espera, que você vai conseguir aprender como que existe esse entrecruzamento. Voltando ao assunto, algumas mães orixás, através do entrecruzamento dos orixás, elas trazem qualidades, ou seja, características próprias, individuais. Por exemplo, Iemanjá Ogunté. Iemanjá Ogunté, ela carrega uma espada na mão. É uma característica dela, de Iemanjá, de carregar essa espada na mão, e ela é uma guerreira. Então existe dentro o orixá divino, aquele celestial, né, que ninguém incorpora. Aí existem as vibrações dos orixás e existe Mamãe Iemanjá individual, que se manifesta no ser humano, que se manifesta no médium.
Essa que se manifesta no médium não é a celestial. Ninguém tem capacidade de incorporar uma mãe celestial ou um pai celestial. Ninguém tem. E é através dessas vibrações que vão descendo é que criam-se as características, que criam-se os seus fatores individuais. Esses fatores, características individuais, faz com que a Iemanjá individual de um médium trabalhe no sentido do que ele precisa, além dos sentidos que ela já traz, que é a geração da vida e a geração dos 7 sentidos da vida, de todos os sentidos da vida, geração de paz, amor, de tudo mais. Essa relação individual do médium e do orixá, você tem que entender que o orixá ele está na cabeça do médium para ajudá-lo a crescer, para ajudar a evoluir através dos valores éticos morais e não para estimular um adjetivo negativo no médium. Para mim é inconcebível um orixá admitir que um médium caminhe por vias tortuosas. E o orixá irá passar a mão na cabeça, não, ele está seguindo o que eu sou. Não tem isso para mim, não existe. Sabe, as lendas da criação, elas devem ser interpretadas como elas são. O quê? Interpretativas, e não ao pé da letra, como está escrito. Eu tenho uma playlist do canal chamada Lendas da Criação, aconselho vocês que assistam essa playlist, que eu gravei muitas lendas lá. Hoje eu vou falar para vocês uma lenda aqui também. Nós vamos estudar essa lenda aqui para vocês poderem entender um pouco mais sobre a lenda de Iemanjá. Então as ferramentas são o espelho, num formato de peixe, algumas características, algumas Iemanjás, a espada, as conchas, são ferramentas, todas as conchas que são o símbolo da vida, da geração da vida, as conchas, são ferramentas de mamãe Iemanjá. E o que posso pedir para essa mãe? Olha, eu sempre falo, em toda a minha vida, eu sempre falei isso, que nós podemos pedir tudo para os orixás. Nós podemos pedir desde cura até abertura de caminhos, saúde até abertura de caminho, para todos os orixás. Mas sim, claro, tem alguns orixás que têm as suas características próprias e individuais e que fazem deles exímios naquele sentido. Por exemplo, se eu quero abrir caminhos, eu sei que Ogum abre os caminhos, então eu vou direto pedir para Ogum, facilita o meu caminho. Mas eu posso pedir tudo para todos os orixás, até para Ogum eu posso pedir cura, porque de repente, numa eventual situação, eu posso estar passando mal, ruins de saúde, porque meus caminhos não estão abertos. E aí vem Ogum e abre meus caminhos para que a cura se faça em mim. É um entendimento para muitos um pouco complexo, mas essa é a realidade, porque nós precisamos de todos os orixás. Então, o que posso pedir para a mãe Iemanjá? O que posso pedir para essa mãe divina, a mãe das cabeças, senhora das cabeças? Primeiro, eu posso pedir união familiar. Se a minha família não está unida por algum motivo, eu posso pedir união familiar. É claro que nós entendemos que a vida são feitas de ciclos e ciclos, e de repente aquela família chegou em um ciclo que tem que ser encerrado e o Mulu vai entrar e vai encerrar. Mas se for por assuntos, digamos, exteriores, que aquela família está passando por uma situação, ou até mesmo por assuntos internos, ela está passando por uma situação desarmoniosa, ela pode pedir para a mamãe Iemanjá a união familiar. Ela pode pedir a união. Ela pode pedir que a paz reine na sua casa. Mas, Pai Paulo, a paz não é um atributo de Oxalá? É um atributo de Oxalá, mas como eu disse, nós podemos pedir tudo para todos os orixás. E aonde ele é exímio, ele vai e faz. Aonde ele não é, ele chama todos os orixás para ajudá-lo a auxiliar o seu filho e a sua filha aqui na terra. Então, mamãe Iemanjá jamais vai te deixar desamparado, jamais vai te deixar numa situação em que você não seja atendido. Você pode pedir também para a mãe Iemanjá a limpeza espiritual da sua casa. Água é o elemento purificador, mesmo sendo água doce, é um elemento de muita purificação. E mãe Iemanjá, ela rege os rios grandes, por exemplo, o Rio Amazonas, Rio São Francisco, Rio Negro. Aqui no Brasil nós temos rios imensos que parecem mares, são rios. E mãe Iemanjá também ela é mãe do rio grande, do mar, do oceano. Ela é mãe
E através da água do elemento purificador, ela pode purificar o ambiente da nossa casa. Ela pode purificar as nossas paredes, o chão, os nossos objetos, nosso quarto, o meu altar, o nosso altar. Pode purificar tudo na nossa casa, inclusive a nossa aura espiritual. Ela pode purificar os meus chakras, ela pode alinhar os meus chakras. A purificação da minha casa. Ela pode também trabalhar no encaminhamento de espíritos negativos, porque se ela trabalha com a purificação, ela trabalha com a cura, e a cura também está no processo de cura de espíritos negativos que te acompanham. Então ela pode curar através da sua água sagrada a cura para poder encaminhar esses espíritos aos seus lugares de merecimento. A cura está na água, que é o grande elemento purificador, que por sinal todos os orixás usam. Todos os orixás trabalham com a cura, trabalham com a água, trabalham com a purificação. Ora, me diga, que terreiro de Umbanda que você conhece que não tem, por exemplo, água do mar para poder ajudar na purificação? Que terreiro de Umbanda que você conhece que não tem água de rio para poder ajudar na purificação da casa? Temos sim, gente. Temos a água, que é o elemento purificador. E eu posso pedir também para a Mãe Iemanjá prosperidade. Pai Paulo, prosperidade? Prosperidade é de Oxóssi, também é de Oxóssi. Mas Mãe Iemanjá, também nos rios grandes existe a vida, existem os peixes, existem as algas, existe uma vida debaixo do mar, uma vida debaixo de um rio que alimenta o ser humano. Então eu posso pedir para a Mãe Iemanjá prosperidade. Olhe, por exemplo, os pescadores. Eles vivem da pesca. Eles podem pedir para a Mãe Iemanjá, através do rio, minha Mãe Iemanjá, me dê prosperidade para que venha peixes para a minha rede. E está errado? Claro que não está. Claro que está correto você pedir prosperidade para a Mãe Iemanjá. São tantas características que envolvem os orixás, que se eu ficar falando aqui de tudo que nós possamos pedir, nós vamos além. Então, mais uma vez eu aconselho você, entre no nosso curso do MMF, que lá sim, lá nós nos aprofundamos em todos os orixás, nos aprofundamos em todas as entidades, em todas as linhas de trabalho, firmezas. Lá eu te dou o passo a passo para você poder entender melhor as ferramentas, o que pedir para cada orixá, não só Mãe Iemanjá. Com quem Mãe Iemanjá é sincretizada? Horas. Aí eu vou ter que falar um pouquinho de sincretismo, né? Voltando novamente a dizer que sincretismo não significa que foi apenas uma forma que foi usada para facilitar a conversão de muitos fiéis. E verdade seja dita, no passado foi imposta pelo homem branco para agir na conversão espiritual dos negros escravizados e de muitas pessoas também, foi imposta. Mas com o tempo, com o surgimento da Umbanda, o surgimento da renovação do culto aos orixás, que eu interpreto assim, a Umbanda é a renovação do culto aos orixás, eu entendo que esta renovação, o sincretismo facilitou a conversão de muitos fiéis que estavam enraizados já numa religião que impunha medo, que impunha dogmas, né? Não vou falar nomes de religiões aqui, mas que impunha medo, impunha dogmas, e quando via algumas imagens ali católicas, facilitava a conversão religiosa. Mas eu sempre falo que o importante é a fé da pessoa. Se você se importa com a fé de alguém, não questione a fé dela. Ouça, compreenda, argumente se for o caso, mas não diga não entre em um debate vazio dizendo que a fé dela é vazia, porque você estará destruindo aquilo que alimenta o espírito e o corpo dela. Pois fé é algo que se sente, fé é algo que está aqui, e esse que está aqui e aqui é que faz a pessoa viver. Mãe Iemanjá é sincretizada em muitos lugares, Brasil afora, por Nossa Senhora dos Navegantes, em alguns lugares por Nossa Senhora da Glória, em alguns lugares por Imaculada Conceição. Para mim, Iemanjá é Iemanjá. Não é Nossa Senhora dos Navegantes, não é Nossa Senhora da Glória, não é Imaculada Conceição.
Não é. Imaculada Conceição é Imaculada Conceição, Nossa Senhora da Glória é Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes é Nossa Senhora dos Navegantes. Mas, para mim, o importante é a fé da pessoa. Se aquela pessoa tem em Nossa Senhora dos Navegantes uma fé linda, bonita, capaz de promover um trabalho caritativo, capaz de promover um trabalho sério, de caráter, de ajuda ao próximo, o que está errado? Está errado quem fala que aquela fé é errada, que aquela fé é vazia. Errado é aquele que fala que tem que tirar a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes do altar. O importante é a fé da pessoa. Se ela faz um trabalho caritativo, está ótimo. Se ela faz um trabalho de ajuda ao próximo, está ótimo. Nós temos que combater, sim, os usurpadores da fé, os usurpadores do culto de matriz africana. Não questionar a fé daqueles que trabalham de uma forma caritativa. É a compreensão deles. Eu conheço muitas pessoas que encontram a fé em um otá, que o otá é uma pedra, mas não conseguem ter fé em uma imagem de gesso, de resina. Outros ainda preferem a imagem do que uma pedra. Se você me perguntar o que eu cultuo na minha casa, eu falo, eu tenho otás, tenho imagens, mas para mim, no meu íntimo, de fórum íntimo, Iemanjá e Iemanjá, não existe sincretismo religioso. O sincretismo religioso existiu no momento que serviu. E ainda até hoje serve para algumas pessoas. E para essas pessoas eu digo parabéns, siga com fé. Desde que seu trabalho seja caritativo e seja de ajuda ao próximo, você me tem como um aliado. Agora, se o seu trabalho é de usurpar a fé de alguém, vender a sua religião, viver da sua religião de uma forma extremamente mercenária, você não pode e nunca me terá como aliado. Então, com quem que Iemanjá se sincretiza? São esses santos católicos, mas para mim, Iemanjá e Iemanjá não é esses santos católicos que eu acabei de citar. Tenha sua fé, uma fé clara e objetiva. Cultue Mãe Iemanjá em um rio, em um mar. Cultue Mãe Iemanjá em uma imagem de resina, de gesso. Cultue Mãe Iemanjá em um otá. Mas cultue com fé e com amor. Cultue aqui, ó. Cultue aqui. Cultuando aqui, você terá Mãe Iemanjá na sua vida para sempre. Você terá Mãe Iemanjá na sua vida para gerar todos os sentidos da vida e gerar para você, principalmente, paz, força, capacidade, gerar para você luz no seu caminhar, gerar para você vitalidade. Mas vitalidade é de Exu, Pai Paulo? Sim, através de Exu, Mamãe Iemanjá gera vitalidade para todos nós. Gerar estímulo. Um estímulo de pombagira, Pai Paulo? É, mas através de pombagira, Mamãe Iemanjá gerará um estímulo para você, para que você possa caminhar e viver cada vez mais na Umbanda, cada vez mais na sua vida, para que você possa ter uma vida plena de amor, de paz, de religiosidade e não uma vida falsa. Todos têm um guia ligado à Mãe Iemanjá, ou seja, todos nós temos na nossa coroa uma entidade, seja preto velho, caboclo, herê, baiano, boiadeiro, baiano, cigano, malandro, que está ligado à Mãe Iemanjá. Olha, não necessariamente nós temos na nossa coroa, mas com certeza na falange do guia-chefe da sua casa, na falange de um dos guias-chefes da sua coroa, por exemplo, o guia-chefe do caboclo, o guia-chefe preto velho, o guia-chefe baiano, o guia-chefe boiadeiro, aquele que chefia aquela linha de trabalho que está na sua coroa, com certeza ele deve ter em sua falange, em seu agrupamento de espíritos, alguém ligado a Iemanjá, algum espírito ligado a Iemanjá. Entenda, vou tentar te explicar. O guia-chefe da sua coroa é um só, ou é o caboclo, é o preto velho, é o herê, em alguns casos eu conheço que é até o Exu, em alguns casos eu conheço que se apresenta sendo boiadeiro, em alguns casos, tá? E eu entendo isso. Agora, cada um que está na sua coroa, ele acaba sendo o chefe de uma falange, tá? Ou seja, o baiano que trabalha com você não é chefe da sua coroa. O chefe da coroa, por exemplo, é o preto velho.
Mas o baiano que se apresenta ali em você, ele é chefe da falange dos baianos que está ali ao seu redor, porque é ele que está com você. Então, aquele agrupamento de espíritos que está ligado a ele, sim, pode ter, por exemplo, um baiano ligado à mãe Iemanjá. E não necessariamente esteja em sua coroa para você manifestar. Ou pode até ser que esteja em sua coroa, mas não se manifeste por algum motivo espiritual. E aí quem pode te revelar isso, com certeza, é o guia-chefe da sua coroa. Ele pode te falar o porquê não se manifesta e o porquê se manifesta. E é isso. Entendam que os guias espirituais, eles trabalham todos em conjunto, todos em harmonia. E eles precisam de uma vibração espiritual. E se eles precisam de uma vibração espiritual, seja ela de Oxóssi, de Oxum, de Ogum, de Xangô, então eles vão precisar também da vibração de Mãe Iemanjá. Então, se eles precisam da vibração de Mãe Iemanjá, acredita, existe alguma entidade que está ligado a você ou ligado ao espírito que está ligado a você, que trabalha na sua coroa. Iemanjá é mãe e os orixás são pais e mães e nunca nos deixarão sem atuar na nossa vida. Vou contar para vocês uma história, uma lenda de Mãe Iemanjá. E aconselho vocês a procurarem a nossa playlist Lendas da Criação, que lá eu tenho outras lendas também, que vocês podem se deliciar com o conhecimento que tem lá. Eu peço licença para a leitura, quero apresentar para vocês o livro de Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás. É um livro que eu gosto de ler quando eu quero interpretar alguma lenda, quando eu quero entender alguma situação. E outro livro que eu gosto também de ler é Lenda dos Orixás de Pai Rubens Saraceni, que traz umas lendas bonitas onde eu vejo luz nas trevas da ignorância das interpretações. Luz. Então eu queria ler uma lenda aqui, de Mãe Iemanjá, eu até deixei ela separada, e peço licença para a leitura para vocês. A lenda se chama Iemanjá foge de Oquerê e corre para o mar. Iemanjá foi mãe de 10 filhos, fruto de seu casamento com o Lufim e o Duduá. Cansada da vida em fé, Iemanjá partiu para o oeste. Iemanjá assim chegou a Abeokutá. Lá conheceu Oquerê, rei de Xaci. Conheceu Oquerê. Oquê, encantado com sua beleza, propôs-lhe casamento. Ela concordou, desde que ele nunca fizesse alusão a seus seios, que eram grandes, fartos e volumosos. Lembra que eu falei no começo do vídeo, que eu falei que Iemanjá tinha os seios fartos, que os seus seios chegavam até a terra, amamentando a terra? Então aqui fala disso, ó. Ela concordou, desde que ele nunca fizesse alusão a seus seios, seios que eram grandes, fartos e volumosos. Porque Iemanjá havia amamentado muitos filhos. Em troca, Iemanjá nunca falaria dos defeitos de Oquerê. Não falaria de seus testículos exuberantes, de sua mania de beber demais, nem entraria em seus aposentos pessoais. Esses eram os tabus de Iemanjá e Oquerê. Um dia, Oquerê voltou para casa embriagado. Tropeçou em Iemanjá, vomitou no chão da sala. Iemanjá o reprimiu, chamando-o de bêbado. Chamou-o de imprestável. Oquerê perdeu o domínio das palavras, ficou enfurecido. Oquerê ofendeu Iemanjá, fazendo comentários grosseiros sobre os imensos seios dela. Iemanjá lembrou-os dos defeitos dele, como ele bebia, como tinha exagerado a genitália. Entrou no quarto dele e apontou a confusão que lá reinava. Não havia mais reconciliação possível. Todos os tabus estavam quebrados. Oquerê quis surrar Iemanjá e ela fugiu. Iemanjá saiu em fuga para a casa de sua mãe em Olocum. Iemanjá tinha um presente que ganhara dela, uma garrafa com uma poção mágica, que levou consigo na fuga. Na fuga, Iemanjá derrubou a garrafa e dela nasceu um rio, que levaria Iemanjá ao mar, à casa de sua mãe. Assim, Iemanjá iniciou seu curso em direção ao mar, mas Oquerê, que a perseguia, tentou impedi-la de abandoná-lo. Transformou-se ele próprio numa altíssima montanha que impedia o curso de Iemanjá em direção ao mar. Oquerê transformou-se em Oquê, a montanha, para impedir que Iemanjá, o rio, corresse para o mar. Iemanjá chamou em seu auxílio Xangô, seu filho poderoso. Xangô pediu oferendas e no dia seguinte provocou a chuva.
E quando a tempestade era forte, Xangô lançou um raio que num estrondo dividiu o Monte Oquê em dois, formando um vale profundo para a passagem de sua mãe. O rio livre, Iemanjá seguiu para a casa da mãe dela, o mar. Assim Iemanjá, Ataramabá, foi aconchegar-se no colo de Olocum. Bom, se nós formos interpretar essa lenda aqui ao pé da letra, dizendo aqui, que Oquê se transformou numa montanha, Xangô lançou um raio e partiu, e Iemanjá gritou, que houve briga, fúria ali entre os dois. Se nós formos interpretar ao pé da letra, nós vamos dizer assim, que nunca devemos falar a verdade a uma pessoa, né? Fora dos nossos sentidos, ou seja, nós temos que estar equilibrados para poder conversar. No entanto, eu vejo algumas observações aqui. O que ele voltou para casa embriagado. O embriagado que eu falo, ele é o quê? Ele está completamente nervoso, ele está completamente enfurecido por alguma situação. E quem de nós já não teve uma situação dessas, que ficou enfurecido com alguém que chegou à sua casa? E o que aconteceu? Ele tropeçou e vomitou no chão. E Iemanjá o reprimiu, chamando-o de bêbado, xingando ele, sem entender o porquê que ele estava embriagado. Então, eu tiro uma lição dessa lenda. Uma lição, aliás, que meu pai Flecha Certeira sempre me passa. Quando você estiver nervoso, beba um copo de água. Se passou o nervoso, ótimo. Se não passou, continue bebendo mais um copo de água. E quando você acabar de beber, de sorver toda essa água, veja se você está calmo e comece a falar, não a gritar. Então, por mais que uma situação apareça para você de uma forma, digamos, furiosa, digamos, estrondosa, digamos, horripilante, você tem que manter a calma, porque na fúria você pode falar coisas que não deve. Ou seja, nunca devemos, em fúria, em raiva, e discutir com alguém. Uma outra passagem que me chamou a atenção foi aqui, né? O querer transformou-se em o quê? A montanha, para impedir que mãe Iemanjá corresse para o mar. Aí chamou seu filho, que é a razão, a emoção dos dois, tanto de Iemanjá quanto de Oquê, estavam à flor da pele. E aí chama-se a razão, para que a razão possa fluir sobre os dois. Um tem que ceder. Em uma briga familiar, em uma briga profissional, sempre um tem que ceder e ouvir primeiro para depois falar no momento certo. A razão sempre deve prevalecer, como a lenda nos traz. A razão deve prevalecer. E assim foi, e Xangô trouxe a razão naquele momento. Então, essa lenda me traz essa seguinte interpretação. Nunca devemos usar da ira ou dos defeitos de alguém para poder afrontar. Sempre devemos usar a razão aliada à minha emoção, equilibrando a minha emoção. Então, não quer dizer que o que se transformou-se numa montanha são formas metafóricas de poder explicar para pessoas entenderem o sentido dos orixás. E aí eu aconselho, assiste a nossa playlist Lendas da Criação. Como posso me conectar com Mãe Iemanjá? Existem diversas formas de se conectar com Mãe Iemanjá, entre elas é a sua fé, é o seu amor, o seu sentido. E não é só com Mãe Iemanjá, é com todos os orixás. O primeiro princípio para a conexão com um pai ou uma mãe orixá é o sentido da fé. E não é o sentido de, eu quero ver se Mãe Iemanjá vai resolver isso para mim, eu quero ver se Mãe Iemanjá vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, tem que ser a fé, uma fé sim, cega, de acreditar e não de duvidar, e não de testar o poder, a força daquele orixá. Existem diversas formas e o início é a fé. Com uma única vela, um copo de água, uma concha. São elementos que você pode usar para se conectar com Mãe Iemanjá. E como utilizar esses elementos? Olha, dentro do nosso curso MMF, eu tenho uma firmeza que eu faço para Mãe Iemanjá com conchas, usando alfazema, usando velas, e eu te dou o passo a passo correto de como você criar uma conexão com o pai e com a mãe, para que eles possam, sem utopia, sem medos, para que eles possam irradiar sobre você e mandar as suas emanações, as suas vibrações divinas.
É muito importante você ter uma conexão regrada e com valores éticos e morais. Se você não vai fazer uma conexão com valores éticos e morais, é melhor você nem ir, nem vai fazer a sua conexão. Mãe Iemanjá, eu quero um marido, eu quero a mulher do outro. Não faça. Mãe Iemanjá, eu quero tirar essa pessoa da minha vida aqui porque simplesmente eu acho ela feia. Ou porque ela vai tomar o meu lugar no meu serviço. Não, peça justiça para Xangô, que se for verdade, Xangô vai afastar. Mãe Iemanjá não vai fazer isso. Então peça coisas corretas para Mãe Iemanjá. E dentro do curso eu te dou eu te dou as características de todos os orixás para que você possa entrelaçar e fazer os seus pedidos corretamente. Então não perca mais tempo. Se inscreva aqui, pauloludogero.com, e já se inscreva para a próxima turma do nosso MMF. Qual a cor de vela de Mãe Iemanjá? Olha, eu já vi pessoas dando verde água para Mãe Iemanjá, já vi pessoas dando azul claro, já vi pessoas dando prata, já vi pessoas dando rosa para Mamãe Iemanjá. Mas uma cor é unanimidade, a branca. A cor branca você pode dar e reflete todas as cores. Mas se na sua doutrina você dá azul claro, dá rosa, dá prata, dá salmão, dá uma outra cor, então dê a cor que sua doutrina dá. Porque o importante não é a cor da vela, e sim a sua fé, a chama da sua fé que vai alimentar a chama da vela. Então qual que é a cor da vela? Branco. Mas se a sua casa dá azul claro, dê azul claro. Na minha casa eu dou azul claro para Mãe Iemanjá. Mas eu sempre falei para os meus filhos que o mais importante é aqui, ó. É o que está aqui. É essa chama aqui, ó. Sem essa chama que está aqui, vela nenhuma acesa vai gerar a energia ígnea necessária. Qual o dia da semana que podemos nos conectar com Mãe Iemanjá? A humanidade deu o sábado para Mãe Iemanjá, então o sábado ficou o dia de todas as Iabás. E na realidade, eu confesso para vocês, eu não sei quando que historicamente foi determinado que sábado seria o dia de todas as Iemanjás. Eu não sei te falar isso. Aliás, eu preciso até estudar isso. Preciso buscar. Eu não sei, mas eu entendo que o dia de conectar com minha Mãe Iemanjá é o dia que eu estou precisando. É o dia que eu preciso me conectar com a Mãe. É o dia que eu preciso dos seus fatores, de suas características, para que elas entrem na minha vida e me abençoem. Esse é o dia que eu preciso me conectar com minha Mãe Iemanjá. É isso. Algumas pessoas me perguntaram, né? É verdade que se eu cortar o cabelo, serei castigado por Iemanjá? Cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo em algumas situações é até questão de higiene, né? Não, Iemanjá não vai te castigar, pode ficar sossegado, não vai te castigar, não vai te trazer malefício nenhum se você cortar o cabelo. Agora, entenda. Existem alguns rituais, inclusive na Umbanda, que durante aquele período nós não podemos mexer no cabelo. E como eu falo mexer, eu falo até inclusive de cortar, passar produtos químicos, fazer permanente as mulheres, etc. Lava-se sim, né? Lavar com shampoo, tudo bem. Mas eu falo produtos químicos, tingir o cabelo, fazer esse tipo de coisa. Existem algumas épocas em alguns terreiros de Umbanda que promove isso. E aí independe do orixá. Você tem que respeitar a doutrina da sua casa. Você tem que respeitar teu pai e tua mãe de santo. Não é Iemanjá que vai te castigar, mas sim a sua consciência. Se a regra existe, você tem que cumprir. Ok? Onde é o ponto de força de Mamãe Iemanjá? Os rios grandes e também o mar. Nós temos o Rio São Francisco, temos o Rio Negro, temos o Rio Amazonas, temos diversos, o próprio Rio Tietê, ele é enorme, né? Cruza São Paulo, vai até o município de Tietê lá, ele é enorme o rio. Desde que não fosse poluído, seria um excelente ponto de força de Mãe Iemanjá passando pela cidade de São Paulo, seria lindo, né? Mas aqui é poluído demais, nunca vi, existe uma poluição imensa ali. Entenda que existem estados no Brasil que não têm acesso ao mar. Esses estados que não têm acesso ao mar vão cultuar Mãe Iemanjá no rio. E está perfeito. Agora, algumas pessoas, estados, e algumas pessoas que têm acesso fácil ao mar, vão cultuar Mãe Iemanjá no mar. E também não está errado, está certo. O ponto de força de Mãe Iemanjá são as águas grandes. Águas grandes, e não estritamente o mar. O que colocar numa firmeza?
Podemos colocar vinho branco, podemos colocar água mineral, podemos colocar aquela comida, né? Manjar frutas, velas. E no MMF eu te falo todos os detalhes possíveis que você precisa, inclusive para fazer banhos com ervas de Iemanjá, firmeza. A firmeza eu monto na hora com você ali. Eu uso diversos elementos dentro do MMF que te leva a uma conexão plena com a mamãe Iemanjá, te leva a uma conexão plena com a mãe Orixá. Ok? Posso fazer uma firmeza em casa para a mãe Iemanjá? Desde que você saiba o passo a passo e que você vá com a fé e sem medo, eu não vou falar que pode, eu falo que você deve fazer. Por que você deve? Porque a Iemanjá é geradora da vida, geradora de diversos sentidos da vida. E você tem que se fazer valer dessa emanação divina na sua casa também. Então, faça firmeza sim, faça orações sim. Inclusive no MMF eu te ensino até a ativar o lado divino da criação, direto com a mamãe Iemanjá. Em uma oferenda fora de casa, sem poluir o mar ou sem poluir o rio, o que eu posso levar? Sim, uma boa pergunta. Você pode, porque se nós somos de uma religião que cultua a natureza e que cultua as forças da natureza, poluir a natureza é poluir o nosso altar sagrado, é poluir o nosso altar. É como se você jogasse lixo dentro da sua casa. E você não quer jogar lixo dentro da sua casa, quer? Não, né? Se você não quer jogar lixo dentro da sua casa, você tem que saber o passo a passo para fazer uma oferenda sem poluir o mar. Eu vou te dar aqui algumas dicas. Você vai levar líquidos sagrados, o champanhe, você vai levar o vinho branco, você vai levar as bebidas alusivas de mamãe Iemanjá de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença. E quando você chegar no mar, você vai pedir licença, no rio você vai pedir licença, aos guardiões que ali estão, ao povo, as entidades daquele ponto de força, e você vai derramar o líquido na água. A garrafa você vai trazer de volta e vai jogar no lixo da sua casa. Simples assim. Não tem segredo. É simples assim. Existem outros elementos que você também pode dar. Por exemplo, pétalas de rosa branca. Não é a rosa com caule com aqueles espinhos, com as pétalas que são biodegradáveis. Existem muitas pessoas que levam a cabaça, a peneira e aí por diante. Não vou entrar em detalhes aqui. Eu entro em detalhes no nosso curso do MMF. Mas você pode levar elementos que são simples e oferendar a mãe Iemanjá para que você possa receber essa emanação divina dela. Pode sim. As oferendas só podem ser feitas na praia, Pai Paulo? Não podem ser feitas só na praia. Elas não precisam ser feitas só na praia. Podem ser feitas no rio. Em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, nós temos o Vale dos Orixás, que fica em Juquitiba. Temos o Santuário da Umbanda, que fica em Santo André. Temos o Cantinho dos Orixás, que fica na zona norte de São Paulo. E temos outros lugares que recebem os terreiros de Umbanda e preparam altares sagrados ali para receber as oferendas dos seus fiéis. Então, por exemplo, no Vale dos Orixás, tem lá a imagem de Iemanjá, aquela imagem foi consagrada, aquela área foi consagrada para que mãe Iemanjá pudesse receber as oferendas dos seus fiéis ali. Então, não necessariamente você precisa ir a uma água grande. Você pode ir nesses lugares e oferendar a sua mãe Iemanjá, se a distância for muito grande e você não tiver condições. Mas, se você tiver condições, vá sim num ponto de força, porque é do ponto de força onde nós recebemos todas as emanações divinas diretas, canal direto com você. Nesses lugares que eu falei, você recebe, mas você não tem a bênção do ponto de força. Basta você pensar assim, uma cachoeira. Você sente a vibração da cachoeira no mar, você sente a vibração do mar, do ponto de força. Não é diferente de você, por exemplo, estar numa mata? É diferente, não é? Assim também é diferente. Se você está num altar onde tem uma imagem consagrada, tem poder, mas é diferente de você estar frente a frente com um ponto de força. O que posso colocar no meu altar para simbolizar essa mãe Orixá? Você pode colocar uma concha, você pode colocar uma água marinha, uma pedra de água marinha, um otá de água marinha.
desde que sejam cruzadas, beatificadas, fluidificadas, como você queira chamar, que ela vai ter o poder ali concentrado dessa mãe. Ou então, até mesmo uma imagem de Iemanjá. Ou então, até mesmo uma imagem sincrética que sincretiza, de acordo com a sua fé, essa mãe orixá. Como eu sempre falo, se sincretismo não quer dizer que é. Para mim, Iemanjá é Iemanjá, tá? Olha, eu estava falando agora há pouco sobre sentir a força do ponto de força, né? E durante mais de 30 anos, eu fui para o litoral sul de São Paulo, na festa de Mamãe Iemanjá. Eu fui levar as minhas oferendas e fui com a minha mãe de santo, com o meu avô de santo, participar das festividades de Mãe Iemanjá no litoral sul de São Paulo, onde nós montávamos a nossa barraca, trabalhávamos ali no ponto de força de Mãe Iemanjá e trabalhávamos a noite inteira trabalhando com Mãe Iemanjá. E eu confesso para vocês que assim, que o momento mais lindo, o momento mais bonito que eu guardo na minha memória é quando nós estamos de frente para o mar e todos os filhos de santo da nossa raiz formam uma barreira no mar, olhando para o mar e com as suas oferendas depositando ao mar. As pétalas depositando ao mar. É uma barreira imensa, com mais de 100 metros, com mais de 100 médiuns, porque são os filhos da nossa raiz. E quando eu estou ali levando o barco para a Mamãe Iemanjá, meu coração explode de alegria, vibra, pulsa intensamente. E quando eu vejo aquela barreira, pessoas chorando, se abraçando, recebendo, vem até lágrima nos olhos, vem até lágrima nos meus olhos quando eu lembro desse momento. Que é um momento de amor, é um momento de paz, é um momento de receber as bênçãos da mãe ali no ponto de força. Eu espero que todos vocês tenham essa condição de sentir esta vibração vindo do mar, abençoando todos vocês. Vou passar para vocês uma dica de como se conectar com a sua Mamãe Iemanjá e mesmo da sua casa. Pega alfazema perfume, tá? Alfazema perfume. Coloca uma música de fundo de barulho de ondas do mar. Desligue seu celular, desligue as chamadas, a campainha, desligue o telefone fixo, desligue tudo da sua casa. Mantenha-se só nessa vibração. E você fica ouvindo e fica sentindo a onda vindo e voltando, vindo e voltando. Sinta, se coloque no mar ali, feche os seus olhos e se coloque no mar. E aí você acende uma vela, de acordo com a sua crença, e se conecte com Mamãe Iemanjá. Se conecte com a força dessa mãe orixá. Mantenha-se em concentração. Lembrando que no MMF eu te ensino, te dou o passo a passo para você se conectar com seus guias, com seus orixás, com total confiança. Axé.